Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do leite, mas mais voltando os nossos olhos para os custos de produção, já que a Embrapa Gado de Leite divulgou nessa semana um balanço a respeito do mês de março sobre os custos e houve um aumento de 2,7%. Mas quem vai detalhar isso para a gente direitinho, o que está pesando mais, o que está pesando menos na conta do produtor de leite, é o Samuel Oliveira, que é pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Samuel. Obrigado por estar presente aqui de novo, Letícia. É um prazer estar com vocês e estamos aí para poder ajudar no que for necessário. Samuel, a gente comenta muito aqui no Notícias Agrícolas e traz sempre análises a cada virada de mês para falar sobre o preço pago ao produtor, né? O que está movendo esse preço para cima ou para baixo, questões de captação. Mas é importante também a gente trazer essa questão dos custos de produção, o que está pesando mais, porque a gente sabe que isso também é um componente que acaba sendo repassado, né? Ou às vezes absorvido, seja pelo produtor ou pela indústria também, né? Essa cadeia toda, dependendo dessa flutuação dos custos de produção, às vezes absorve um pouco para não chegar até a ponta final com um preço exorbitante. Então, eu queria que você traçasse esse panorama, esses 2,7% de aumento em março. Qual que é o peso efetivo disso para a produção leiteira aqui do Brasil? Então, é isso que você estava comentando. Infelizmente, é mais uma pressão aí, né, para o produtor do leite com relação ao aumento de custos. Veio um índice muito elevado, né, por conta assim, de aumento de uma série de insumos, né, que depois a gente até pode elencar com um pouco mais de detalhe. O certo é que a inflação do leite, medido pelo ICP Leite da Embrapa, fechou, como você disse, no mês de março em 2,7%, que é o maior índice mensal desde outubro. Outubro do ano passado foi próximo disso. E desde então, esse índice estava, vamos dizer assim, diminuindo, estabilizando um pouco, agora por efeito. Além da pandemia que nós já tínhamos vivido, né, com o efeito da guerra agora, a gente realmente teve aí uma explosão de alguns preços. Só para você ter ideia, teve adubo aí que subiu 30% em um mês, né? Isso está relacionado exatamente com a questão assim, da produção na Rússia, também a produção de alimentos na Ucrânia. Tudo isso está tendo um impacto muito grande no mercado mundiais de commodities, impactando também o custo aí de produção do leite. E, Samuel, o que se fala muito, principalmente com essa questão do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, né, que se fala dos fertilizantes, e essa tecla está sendo muito batida. E isso está muito ligado com a questão das pastagens. De que forma que essa questão está pesando nesse mês de março? Isso já foi precificado? Isso já está calculado nesses 2,7% de aumento? Sim, exatamente. O ICP Leite da Embrapa entra todos os componentes do custo de produção do leite. Então, vai os insumos que você usa na pastagem, para a produção da silagem, né, o alimento concentrado que você compra, o medicamento, enfim, todos esses custos são levados em conta, sim. E, realmente, com esse conflito agora, né, além da pandemia que nós vivíamos, né, agora a questão desse conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, isso está impactando diretamente também agora o mercado de insumos. Né, no caso de fertilizantes, que já estava pressionado, né, antes mesmo dessa guerra, por conta do aumento da demanda, da questão da pandemia, e agora, com a retirada da Rússia, ou pelo menos com a dificuldade da Rússia, da colocação dos seus produtos aí, em função dos embargos que estão acontecendo, realmente você tem uma pressão adicional aí na produção de forrageiras, na produção da silagem. A gente vê que o custo da silagem aumentou bastante esse mês de março em função disso, e, infelizmente, esse é o cenário desafiador que o produtor de leite está enfrentando atualmente. E, Samuel, e quem está nos assistindo também, aconselho vocês a entrar no site, lá na sua pesquisa, no seu computador ou no celular, Embrapa Gado de Leite, você vai ter acesso fácil a essa ferramenta, que é o ICP Leite, que aí você vai conseguir ter acesso a todos esses balanços, tem gráfico, tem essas informações, essas leituras de mercado. E eu estou com essa tela aqui, então, nesse mês de março, o Samuel, os volumosos aumentaram 8,2%, é isso mesmo? Exatamente, foi um aumento, foi um dos itens, né? A gente separa a inflação do leite pelos principais itens, né? E o dos itens aí, o grupo que teve o maior aumento foi exatamente volumosos, 8,2%, exatamente por conta aí do aumento do adubo, de insumos que são importantes aí na produção desses volumosos. E aí entra aí também muito pesado o custo da silagem, né? Porque o adubo entra na pastagem, mas entra principalmente também na silagem,
E o adubo em forma de potássio, forma de nitrogênio, todo o adubo subiu muito, quer seja pela questão do petróleo, no caso dos nitrogenados, ou do potássio pela grande dependência que nós temos ali da Rússia, da Bielorrússia, daqueles países ali daquela região, que hoje estão numa região conflagrada. E aí, se o produtor, por exemplo, ele opta para aumentar a proporção da alimentação dos animais com o concentrado, ele também vai encontrar um pouco de preços altos. Um pouco não, bastante, né? A gente sabe que deu uma recuada ainda, milho e farelo de soja, mas continuam em patamares bem altos, né? E tem outros insumos também dolarizados que são incluídos nas rações. Então, o que o produtor pode fazer nessa situação, com esse aumento de 8,2% no volumoso? Se ele olhar para o concentrado, o que é que ele encontra? É uma alternativa viável ou não? Eu estou vendo aqui, você está falando, bate o olho no concentrado, que foi 2%. Tudo bem, é menos que 8%, mas não deixa de ser também um valor muito significativo. E é interessante, Letícia, a gente chamar a atenção que se você olhar aí o acumulado, né, desse CP Leite aí em 12 meses, nós vamos ter concentrado com 17%, o volumoso com 57%. Quer dizer, ambos valores elevadíssimos quando eu considero apenas um ano. E é isso que você disse. Agora é o momento da gestão eficiente. Você tem que realmente racionalizar o uso do concentrado, o uso do volumoso, ali com o seu técnico na sua propriedade, uma orientação externa se for necessário, porque está tudo muito caro e escasso. Por exemplo, você citou a soja está tendo, realmente, nos últimos dias você teve uma certa estabilidade dos preços, em algum caso até algum recuo, mas temos o problema do milho. Graças a Deus a safrinha está indo bem. Mas a gente está vendo que para o próximo ano, a Ucrânia não vai plantar milho, ou se vai plantar vai ser muito menos. E sempre é bom lembrar o pessoal aí que está nos assistindo que a Ucrânia é o terceiro maior exportador de milho do mundo. Então, veja, uma Ucrânia fora de um mercado mundial de milho vai pressionar o milho. Mas o que a soja tem a ver com isso? Bom, nos Estados Unidos já está tendo tendência de o pessoal substituir a área de soja por milho exatamente pela escassez do milho. Então, vai acabar repercutindo de novo no preço da soja. Ou seja, a perspectiva com relação ao preço de insumos, ela continua sendo desafiadora e exige realmente a maior racionalidade possível, o equilíbrio nas contas aí, para você minimizar seu custo de alimentação sem prejudicar a sua produção, aumentando o seu lucro. Esse é o grande desafio. E, Samuel, a gente pensa nisso, e eu trago também, né, para o pessoal que está nos assistindo um dado que, inclusive, eu aprendi com o pessoal da Embrapa Gado de Leite num curso, que existe produção de leite em 99% dos municípios brasileiros, seja uma produção pequenininha, seja uma produção grande. Quando a gente pensa em produção eficiente, com mais assessoria, com mais tecnologia, a gente pensa nos médios para os maiores. Mas e aqueles pequenos produtores que talvez não contem com toda essa assessoria, com toda essa rede de apoio para poder orientá-lo, né, da melhor maneira? O que acontece nesse caso? Ele acaba saindo no prejuízo, ele desiste da atividade, ele capta menos? O que acontece? Não, você tocou num ponto importantíssimo do ponto de vista social. Hoje nós temos cerca de 600, 700 mil propriedades que produzem leite no Brasil. Isso é um valor estimativo, né? Os números mais próximos que nós temos da realidade. E se você olhar aí, a gente pode dizer pelo menos a metade, talvez até 2/3 desses produtores produzem um volume muito pequeno. E aí você tem um problema na produção de leite quando você produz pouco, porque o custo do seu litro de leite começa a ficar mais elevado. E além disso, você tem um custo de captação, ou seja, de levar esse leite até a usina, muito mais caro. Imagina, eu vou dar um exemplo aqui, as pessoas vão compreender. Imagina que eu tenha 10 produtores produzindo 100 litros de leite. Para eu conseguir 1.000 litros, eu preciso de 10 produtores. Então, o caminhão vai ter que andar em 10 propriedades e pegar 100 litros de cada um. Pensa aí no custo disso, principalmente agora com o preço do óleo diesel. Agora, imagina se eu tenho um produtor produzindo esses 1.000 litros numa só propriedade. O caminhão vai, chega na propriedade, abastece, pronto. O trajeto vai ser muito menor, o custo vai ser muito menor, vai ser muito mais rápida a operação. Então, isso também tem custo. Então, o produtor de leite tem que estar atento àquilo que a gente chama de escala de produção. O leite, existe uma escala mínima. Quanto mais você produzir por dia, por mês, mais provavelmente você vai estar competitivo na atividade.
Então, aí os pequenos, eles vão parar de produzir? Não, mas eles têm que buscar aumentar a sua escala de produção. Ou uma outra alternativa importante, que é buscar os nichos de mercado. O que é isso? Buscar mercados diferenciados, que valorizam com mais valor, com mais preço, pequenas quantidades. Por exemplo, queijo artesanal. Muitos pequenos produtores estão produzindo queijo artesanal de qualidade, estão conseguindo certificação. Aqui em Minas Gerais a gente sabe que tem essa movimentação, acredito que em outros estados também isso esteja acontecendo, e aí você agrega valor. Então você vai vender um queijo diferenciado, com mais qualidade, com um preço maior, aí você consegue então ter sua renda, ter o seu lucro, produzindo numa quantidade menor. Mas a gente não enxerga alternativa fora disso. Ou você aumenta a sua escala, aumenta o volume de produção, pensa numa estratégia para pouco a pouco você aumentando, né, o volume que você produz, ou você parte para os nichos, para aquele queijo artesanal, o leite orgânico, ou seja, mercados que valorizam menores quantidades, mas pagam muito mais por isso. E, Samuel, a gente falando, então, né, dos grupos, né, desses itens que pesam mais no custo de produção para o produtor de leite, falamos dos volumosos, falamos do concentrado e, em terceiro lugar, nesse mês de março, vem os minerais, que aumentaram, então, 1,8%. O que causou esse aumento? O que vem puxando, né, essa alta dos minerais, que também são muito importantes, né, na alimentação dos animais? Então, toda essa questão de insumos para a agropecuária tem uma grande dependência externa também. E aí você tem realmente esse efeito da guerra que aumentou muito o preço de todos esses produtos. Nós ainda vivemos um período de aceleração de demanda por conta da pandemia, que aumentou a demanda também por esses produtos. Então, isso acaba repercutindo na inflação do leite, infelizmente. E, Samuel, pensando então nesse aumento de 2,7% nos custos de produção de leite só no mês de março, né? Isso sem contar o acumulado que a gente vem notando desde o começo do ano. Como é que está sendo esse repasse até a ponta consumidora? Ele está sendo feito ou está havendo alguma absorção nos elos da cadeia produtiva, desde o produtor até a indústria? Na verdade, a gente pode dizer que um pouco de cada coisa está acontecendo. Você percebe, por exemplo, no supermercado, o preço do leite está aumentando, realmente assim, aumentou até mais de 15% nos últimos 15 dias, um aumento assim, significativo no preço do leite UHT no atacado, queijos também têm reagido um pouco o preço. Então, algum repasse de preço está havendo e isso está chegando também para o produtor. O preço do leite pago em março, né, o leite captado em fevereiro, teve um aumento significativo. Né? E do jeito que está aí o mercado spot, parece que isso pode continuar. Ou seja, está sinalizando que ainda está faltando leite. E por que está faltando leite? Porque com o aumento do custo de produção, naturalmente o produtor começa a diminuir a oferta do produto. Porque ele começa a fazer as contas, peraí, já não vai valer tanto a pena eu investir em tantos insumos, em tanto concentrado, né, em tanto medicamento que estão ficando tão caros para a produção do leite. Então isso diminui um pouco a oferta. Diminuindo um pouco a oferta, você tem uma reação aí do preço. Então, está acontecendo um pouco de cada coisa. Tanto que, se você olhar hoje o termo de troca em relação ao litro de leite que precisa para comprar determinada quantidade de ração, isso não está muito favorável, não. Porque, se por um lado o leite está aumentando o preço, inclusive pago ao produtor, por outro lado, como nós já falamos aqui, está aumentando muito o preço dos insumos também. Então, a situação é desafiadora, mas se existe pelo menos um alívio, a gente pode dizer, parte desse custo está sendo, sim, repassado ao preço do leite, que está aumentando, inclusive, para o consumidor. E pensando no acumulado do começo do ano, né, nessa variação trimestral, os minerais concentrados e volumosos, eles ficam abaixo da variação que a gente teve com a mão de obra. A mão de obra, nesse primeiro trimestre, aumentou em 10,6% o peso nos custos de produção. O que isso significa nessa receita de bolo, Samuel? Significa que está ficando mais caro você ter pessoas, né, a mão de obra, ali na atividade leiteira. Então, o desafio é o quê? Você aumentar a produtividade dessa mão de obra. O que significa isso? Menos gente vai ter que produzir mais para você garantir a sua lucratividade. E isso não é só para a atividade leiteira. Para toda atividade econômica, isso é uma verdade. Mas no nosso caso específico aqui, isso agora é imperativo para a questão da produção leiteira. Ou seja, não é que houve um aumento de empregos na área de produção de leite e por isso aumentou o custo com mão de obra.
Não necessariamente, não necessariamente. Aliás, até a produção do leite, ela anda meio de lado, vamos dizer assim, né? Por conta aí de toda essa questão do aumento de custo, de alguma dificuldade de repasse de preço que está acontecendo, mas ela não é ainda o suficiente para recuperar as margens do produtor. Então, a gente tem um efeito aí também de início de ano, que é exatamente a mudança do salário mínimo. Então, muitas categorias, muitos produtores, muitos empregados ganham um pouco indexado aí no valor do salário mínimo, que subiu e ainda está repercutindo aí no índice da inflação do leite. E a tendência, a gente fechou esse primeiro trimestre, né, falando então especificamente do mês de março, mas aí estendemos, né, essa nossa análise até janeiro, trazendo essa questão da mão de obra, então, como que mais aumentou nesse primeiro trimestre. E o que a gente pode esperar, então, não vamos alongar tanto, vamos colocar até, então, o final desse segundo trimestre, Samuel, o que a gente pode pensar que tem pelo horizonte por aí nos custos de produção em relação à produção leiteira? Vamos começar a falar das coisas boas, né? Porque a gente está colocando um cenário muito desafiador, a gente tem que trazer notícias boas também. A gente está percebendo que a questão do fluxo de dólar para o Brasil está levando uma apreciação do real. O que está acontecendo? Por conta da guerra, por conta da taxa de juros, por conta de alguns ajustes que são feitos na economia brasileira, os investidores internacionais estão olhando de volta para o Brasil. Então, eles estão trazendo dinheiro que vem de fora na forma do dólar para o mercado brasileiro. Então, o que acontece? Nós estamos tendo uma apreciação do real. Acho que quem acompanha o noticiário está vendo. O dólar estava 5,30, 5,20, já testou até 4,50 e poucos, agora está por volta de 4,70, ou seja, é um patamar bem mais baixo do que estava no início do ano. O que significa isso? Tudo que a gente compra em dólar passa a ficar mais barato. Inclusive aquele adubo que nós falamos, a soja que é produzida aqui, mas o preço dela é cotado internacionalmente em dólar também. Então, existe um espaço para uma expectativa, quem sabe, de a gente ter alguma acomodação nesses preços. Eu sempre falo assim, uma expectativa, quem sabe, por quê? Nós estamos vivendo um período aí de guerra. Quer dizer, parece que hoje, toda essa questão da guerra, de uma certa maneira, já foi precificada, já foi quantificada. Então, vamos dizer assim, a impressão que se tem é que o maior estrago que a guerra poderia causar, já causou. Mas guerra é guerra. Nós estamos numa situação de imprevisibilidade no mundo. Então, a gente não pode afirmar de novo, olha, vai acontecer isso. Mas existe uma perspectiva positiva nesse sentido. A gente tem alguma acomodação de preço aí em função da questão cambial. Esse é um ponto. Mas, por outro lado, se a gente olhar aí as principais commodities, nós estávamos até falando aqui, só para falar do milho e da soja, que são insumos muito importantes para a produção agrícola, eles estão pressionados. Por quê? Um grande produtor mundial, a Rússia, a Ucrânia, eles não estão ofertando com regularidade no mercado internacional. Então, outros países vão ter que fazer a oferta desses produtos. Enquanto isso não acontece, preço aumenta também. Então, existe uma pressão ainda altista para preço de grãos. Mas tem um equilíbrio com relação ao câmbio, você entendeu? Nós temos forças aí que podem se equilibrar e, quem sabe, trazer um segundo trimestre, vamos chamar assim, um pouco mais tranquilo com relação à inflação do leite que nós tivemos esse primeiro trimestre de 2022. Certo. Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom ter alguém da área de pesquisa que está observando todas essas movimentações e detém todos esses números e cálculos para trazer, então, toda essa carga de informação para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Embrapa está sempre às ordens para atendê-los. Estivemos aqui, portanto, com o Samuel Oliveira, que é pesquisador da área de economia da Embrapa Gado de Leite, nos falando um pouquinho a respeito dos custos de produção no mês de março, que foi divulgado, então, o balanço pela Embrapa Gado de Leite nesta semana. Então, no mês de março, houve um aumento de 2,7% no custo de produção do leite aqui no Brasil. Isso uma média, né, que é feita pelos pesquisadores da Embrapa. E pensando nos itens que mais aumentaram nesse mês de março, os volumosos aumentaram 8,2% e, segundo o Samuel, tem muito da questão dos fertilizantes, né, e de outros
produtos, outros insumos que aumentaram demais justamente por causa do conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Em segundo lugar, o aumento do concentrado de 2%, que é o quê? A ração, que é composta majoritariamente por milho e farelo de soja, aumentou só 2%, pode parecer pouco, frente a esse aumento de 8,2% dos volumosos, né? Principalmente da silagem, quando a gente olha que também precisa dos fertilizantes. Mas ainda assim, né, a alimentação concentrada, segundo o Samuel, segue em patamares altos. A gente continua tendo aí um preço alto dos grãos, ainda que tenha havido uma certa redução nos últimos dias, mas o preço continua bem alto. E quando a gente olha até o começo de janeiro, né, colocando o acumulado desse primeiro trimestre, o que mais aumentou, segundo o Glauco, foi a questão da mão de obra, justamente pela mudança do valor do salário mínimo, e isso então impacta diretamente nos custos de produção do leite. E segundo ele, esse momento agora é o momento do produtor ser eficiente na sua produção, ou seja, produzir mais gastando menos, seja com questão de insumos, seja com questão de pessoal, ou seja, menos funcionários ajudando a produzir mais. Então é o momento de trazer a eficiência para dentro da porteira, e isso também pode acontecer com a orientação seja de sindicatos rurais locais, seja de outras instituições que conseguem levar então essa orientação para dentro da fazenda, para dentro dos setores produtivos, para poder então mitigar, ou pelo menos diminuir um pouco essa pressão pelos custos de produção. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.